Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma pergunta interessante e vou dar a resposta. Admite-se crime culposo tentado? Sabe responder a esse questionamento? Então vamos lá. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela UERJ e dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e quero ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. O crime culposo não admite tentativa. Essa é uma regra, a gente vai ver a exceção, mas essa é uma regra. E por que o crime culposo não admite, em regra, a tentativa? Não admite porque o resultado no crime culposo ele é involuntário. E a tentativa é exatamente o início da execução do crime e a não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. No crime tentado, o agente criminoso, ele quer o resultado. Ele inicia a execução do crime e deseja o resultado. Entretanto, o resultado não acontece por circunstâncias alheias à vontade desse agente criminoso, por vontade contrária ao que deseja esse agente criminoso. E o crime culposo é diferente. No crime culposo, o agente criminoso ele não deseja o resultado. O resultado é involuntário. Em momento algum, o agente criminoso que comete um crime culposo, ele deseja o resultado. Ele não deseja o resultado e ele também não assume o risco da ocorrência do resultado danoso. Na verdade, no crime culposo, o resultado ocorre a partir de uma violação de um dever objetivo de cuidado, que pode se dar pela imprudência, pela negligência ou pela imperícia. Então, o que é o crime culposo? É importante a gente entender isso para saber responder a esse questionamento. O crime culposo ele é a soma de dois elementos. Violação de um dever objetivo de cuidado e previsibilidade objetiva do resultado. Isso é o crime culposo. E a violação do dever objetivo de cuidado, ela pode se materializar através da imprudência, através da negligência ou através da imperícia. Então vejam, o agente criminoso viola um dever objetivo de cuidado. A partir dessa violação do dever objetivo de cuidado, há a produção de um resultado involuntário e ele então responde pelo crime culposo. Posso dar um exemplo? Imagine o pai que deixa uma arma com munição na cabeceira da sua cama. E esse pai, tendo um filho de pequena idade, ele foi negligente e certo dia o filho foi até a gaveta da cabeceira, abriu, viu a arma, foi brincar com um amiguinho, acabou atirando e matando o amiguinho. Então vejam que ele violou um dever objetivo de cuidado, porque ele deixou a arma municiada ao alcance de uma criança, e há uma previsibilidade objetiva do resultado danoso. Se tem uma criança em casa e o pai deixa a arma ao alcance de uma criança, ele foi negligente e há uma previsibilidade objetiva de um resultado danoso. Agora vejam, em momento algum, o pai desejou o resultado danoso ou o pai assumiu a ocorrência do risco desse resultado danoso. Em momento algum aconteceu isso. O mesmo nós podemos entender, por exemplo, quando acontece um acidente de carro. Imaginem que o sujeito esteja dirigindo numa rodovia em que é permitida a velocidade de 110 km por hora. E ele tem uma finalidade. Ele quer chegar mais cedo na casa da sua namorada. Em razão disso, ele anda nessa rodovia a 140 km por hora. Portanto, ele viola um dever objetivo de cuidado através de um ato imprudente e ele acaba causando um acidente e matando alguém. Houve aqui um homicídio culposo. Então, ele violou um dever objetivo de cuidado através da imprudência, causou um acidente, esse acidente causou a morte de alguém, ele responderá por homicídio culposo. Vejam que esse agente, embora ele tivesse uma finalidade, correr de carro, para chegar mais cedo na casa da sua namorada, em momento algum ele desejou o resultado morte de outra pessoa ou ele assumiu o risco da ocorrência do resultado. Esse resultado ele é involuntário.
Em razão disso, no crime culposo, a gente não pode vislumbrar a tentativa como em regra. Por quê? Porque a tentativa, o crime tentado, ele tem dois elementos: o início da execução de um crime e a não consumação do crime por circunstâncias contrárias, alheias à vontade do agente. No crime tentado, o agente criminoso deseja o resultado danoso. Só que o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente criminoso. Observe que no crime tentado, o dolo do crime tentado é o mesmo dolo do crime consumado. Entretanto, no crime tentado, o resultado não acontece por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, são incompatíveis crime culposo com crime tentado. Porque no crime culposo o resultado é involuntário, ou seja, o agente não deseja o resultado danoso, ele dá causa ao resultado danoso a partir de uma violação de um dever objetivo de cuidado, mas ele não deseja o resultado danoso. Ele não deseja o resultado danoso e não assume o risco da ocorrência desse resultado danoso, que é diferente do crime tentado, em que o agente inicia a execução do crime, deseja o resultado danoso, mas o resultado danoso não acontece por circunstâncias contrárias à vontade do agente criminoso. Então, eu posso concluir tranquilamente que crime culposo não combina com crime tentado. O crime tentado e o crime tentado, ele deve ser analisado somente no que diz respeito ao crime doloso, porque o resultado que acontece no crime doloso, ele é desejado. Então, se o agente deseja o resultado e o resultado desejado não acontece por circunstâncias alheias à vontade do agente, a gente tem um crime tentado para o crime doloso. Então, a princípio, eu posso afirmar isso tranquilamente. Crime culposo e crime tentado não combinam. Não combinam porque no crime doloso o resultado é involuntário e no crime tentado o agente criminoso quer o resultado, mas o resultado não se consuma, não acontece por circunstâncias alheias, contrárias à vontade do agente criminoso. Então, primeira premissa: crime culposo não admite tentativa. Crime culposo não admite tentativa. Agora vejam, essa é a regra. Nós temos uma única exceção: na culpa imprópria. Se existir um caso de culpa imprópria, poderá ser vislumbrada a tentativa no caso de crime culposo com culpa imprópria. Por que isso? Por uma razão muito simples. A natureza das coisas não vão mudar. Mas é que na culpa imprópria, o que existe, na verdade, é um crime doloso. Na culpa imprópria existe o dolo. Entretanto, por questão de política criminal, o legislador resolveu taxar como culpa e chamar aí, então, de culpa imprópria. O que é a culpa imprópria? É quando o agente criminoso deseja praticar o crime. Entretanto, ele elabora em erro de tipo inexcusável ou vencível. Mas vejam, o agente criminoso, ele deseja cometer o crime. Só que existe aí na conduta dele um erro e acaba acontecendo aí um erro de tipo inexcusável ou vencível. Para a gente lembrar o que é a culpa imprópria, eu posso dar o seguinte exemplo. Imaginem que o agente A tem uma casa e a casa dele já foi furtada por 3 vezes. Sempre da mesma forma, durante a noite, sábado, sexta-feira, durante a noite, a casa dele é arrombada e acaba sendo objeto de furto. Ele, então, já desesperado com aquela situação, já teve muito prejuízo econômico, ele diz o seguinte: olha, eu vou sentar no jardim, vou pegar uma cadeira, colocar a cadeira no jardim, vou ficar sentado nessa cadeira e esperando nessa sexta-feira que eventual ladrão apareça e eu, então, vou matar o ladrão em legítima defesa da minha propriedade. E assim ele faz. Chega 10 horas da noite, ele pega uma cadeira, coloca no jardim, atrás de uma árvore, de maneira muito escondida, e fica ali sentado esperando a eventual visita do ladrão. Por volta da meia-noite, alguém entra no quintal da sua casa. Ele já estava esperando um eventual ladrão, ele espera essa pessoa entrar no quintal da sua casa,
atira e mata aquele que entrou no quintal da sua casa. Ele imagina que se trata ali do ladrão, que já vinha praticando furtos em momentos anteriores. E ele acaba matando uma pessoa que estava passando na frente da sua casa e, ao brincar com um amigo, ele diz o seguinte: olha, eu vou pular o muro dessa casa. Na brincadeira, dois amigos passam na frente da casa daquele sujeito que teve a casa furtada por várias vezes, os dois brincando ali, conversando, brincando, vindo de uma noitada. Um dos amigos resolve pular o muro da casa de brincadeira. Ele não tinha intenção de furtar, mas ele acaba, por uma infelicidade enorme, ele acaba entrando no quintal da casa desse sujeito que já foi vítima de vários furtos. Vejam, o dono da casa, que foi vítima de vários furtos, ele desejava matar o ladrão. Entretanto, ele matou essa pessoa que entrou no quintal da sua casa, movido por uma brincadeira. Agora, vejam que ele desejou matar o ladrão. Ele desejou matar aquele ladrão que, porventura, viesse a entrar no seu quintal. Houve aí um erro de tipo inexcusável ou vencível. Então, neste caso, esse agente responderá por homicídio culposo, que ele agiu querendo matar o ladrão, acabou matando um sujeito que estava brincando com um amigo e resolveu pular no quintal da sua casa. Então, observe que existe aqui na conduta dessa vítima de vários furtos, que existiu na conduta dele o dolo. Ele desejava matar, só que ele desejava matar o ladrão em legítima defesa. E ele acabou matando uma pessoa diversa do ladrão. Ele agiu com dolo, mas houve aqui um erro de tipo inexcusável ou vencível. Ele que queria matar o ladrão, acabou matando um sujeito que entrou no seu quintal por brincadeira. Então, o erro neste caso aqui, a culpa imprópria, ela está prevista no artigo 20, parágrafo 1º, segunda parte, que diz assim: não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Está aqui a culpa imprópria. Então vejam que na culpa imprópria, o que existe realmente é o dolo. Mas por questão de política criminal, o legislador resolveu punir esse crime a título de culpa. Então, eu posso chegar à conclusão de que o crime culposo, em regra, não admite tentativa, com exceção da culpa imprópria. Porque na culpa imprópria, a essência da culpa imprópria é de conduta dolosa. Conduta dolosa contaminada por um erro de tipo inexcusável ou vencível. Então, não há mudança na natureza das coisas. Na culpa, como o resultado é involuntário, a gente não admite tentativa. No dolo, admite-se a tentativa. Na culpa imprópria, o que existe na sua essência é o dolo. Mas em razão de existir um erro na culpa imprópria, um erro de tipo inexcusável ou vencível, o legislador, por questão de política criminal, resolveu punir como culpa imprópria. Então, concluindo, o crime culposo, em regra, não admite tentativa, com exceção da culpa imprópria. Agora, nós já sabemos por quê? Porque na culpa imprópria, o que existe, na verdade, é o dolo. Mas por questão de política legislativa, por questão de política criminal, o legislador resolveu punir essa conduta como culpa imprópria. Aqui, ele descaracterizou o dolo do agente, que na verdade é o que existe para a culpa imprópria, em razão do erro de tipo inexcusável ou vencível. A conduta é dolosa, mas na conduta existe um erro de tipo inexcusável ou vencível. Então o legislador, por questão de política criminal, resolveu trazer essa conduta a título de dolo, a título de culpa imprópria. Então, por isso que na culpa imprópria admite-se tentativa. Agora vejam que a natureza das coisas não foi alterada. E eu posso tranquilamente afirmar que não há como admitir tentativa no crime culposo, porque no crime culposo, o resultado é involuntário e o crime tentado é o início da execução do crime e a não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, no crime tentado, o resultado é desejado, o resultado é querido.
Diferente do crime culposo, em que o resultado não é desejado, não é querido, o resultado ele decorre da violação de um dever objetivo de cuidado. Mas ele não é desejado, não é querido e em momento algum o agente que age com culpa assume o risco da ocorrência do resultado. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Se você estiver gostando dos nossos vídeos, considere a possibilidade de se inscrever no canal, dar um like aqui nos nossos vídeos, comentar os nossos vídeos e ainda partilhar esses vídeos com os amigos para que este canal cresça cada vez mais e atinja cada vez mais a mais pessoas. Fique com Deus e em paz.